Olá, boa noite, boa tarde, bom dia a todos e todas. Bem-vindos ao 5º Congresso de Artes Manuais na Academia, promovido pelo Ateliê Nina Veiga de Educação. É com imenso prazer que, mais uma vez, a gente está promovendo uma conversa, mais uma roda de conversa, aqui diretamente da Sala do Bordado do Museu do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Petrópolis. Eu sou Glória Correia, muitos já me conhecem, mas outros não. Então, eu sou uma pedagoga aposentada da Rede Pública do Rio de Janeiro, que esse ano faremos 50 anos nessa trajetória. Sou especialista em relações étnico-raciais pelo Cefet Rio de Janeiro. Sou especialista em artes manuais para terapia. Por conta dessa especialização, hoje, mais do que nunca, colaboramos com o canal Nina Veiga Ateliê de Educação. Então, é com imenso prazer que a gente hoje traz uma roda de conversa intitulada Dançando para Não Dançar, Movimento e Saúde, a dança como ferramenta de vida. Nossa, muita coisa, gente, muita coisa. E antes de trazermos a nossa convidada, vamos pontuar algumas questões sobre essa roda. O objetivo, por favor, Nina, apresenta o primeiro slide e, em seguida, o segundo slide. Como eu havia dito, o nosso objetivo é contribuir com o 5º Congresso de Artes Manuais na Academia por meio de uma vivência que integra danças femininas e arte-terapia, como práticas sensíveis de investigação, expressão e cuidado de si e do outro. Antes de chamar a nossa convidada, eu gostaria de apresentar uma mini bio, uma coisa muito sutil do que é a trajetória dessa mulher. E que eu me antecipo em dizer que somos companheiras desde 1976. Mas hoje não é sobre Glória Correia, é sobre Laila Latif que a gente vai conversar. Laila Latif, ela é uma bióloga, alfabetizadora, professora aposentada e especialista em educação especial. É arte-terapeuta há mais de 2 décadas e docente em pós-graduação, onde ela faz da arte um caminho de expressão. Há mais de 30 anos, ela conduz o movimento feminino pela dança do ventre, celebrando corpo, ancestralidade e força. Pioneira do projeto Benefício Danças Femininas, pela APAE do Rio de Janeiro, e parceira do projeto Conexão Mulher. Segue tecendo redes onde arte, movimento e educação transformam vida. Bem-vinda, Laila Latif. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que honra! A honra é nossa. Mas muita gratidão pelo convite. Antes de você falar sobre essa belíssima trajetória, eu gostaria que trouxéssemos o vídeo número 1, que vai dar um belo fio de conversa. Por favor, Nina. Mas tão pouquinho, né? Mas por quê? Vamos conversar sobre isso.
Por favor, teça seus comentários sobre esse início da nossa conversa, fica à vontade. A gente tem um tempo, né? Mas o tempo, o que é o tempo? Então, muito obrigada imensamente por estar aqui conosco. Não há de quê. Eu que estou assim explodindo de contentamento de estar com você nesse outro espaço, né? A gente conquistou a duras penas durante 2020, a partir de 2020, né? Sim. E aquele trabalho ali que foi mostrado é uma resposta a isso. É a força das mulheres que se encontraram virtualmente, que lindamente costuraram, transformaram a dor que era estar afastada uma da outra, distante de alguns prazeres, e através da tela reconectarmos e transformarmos o que era dor, o que era afastamento, em proximidade pela arte e dançando para não dançarmos. Então você está trazendo a temática dessa roda de conversa a partir dessa vivência com a dança do ventre, num recorte temporal, que nós somos atemporais, na verdade, e a gente lida com o tempo não linear. Então, fala um pouco desse trio, quem é esse trio, e dançar para não dançar é o seu lema. Então, Isso. siga. Então, ali estão, nós batizamos o trio Belly Vintage. Belly de barriga, que é como os ingleses, os americanos, denominaram a dança do ventre como belly dance. E cada professora vai brincando com esse belly de acordo com os grupos que trabalham. Nós três ali somos mulheres 60 a mais. Vintage. Totalmente vintage, repaginada, reorganizada, trabalhada no autoconhecimento, no autocuidado. E na sororidade, a gente se encontrava virtualmente, cada uma trazia alguma dose de cura uma para a outra. Estamos ali. Você... Esse era o segredo, né? O mistério desse vídeo. Estamos ali mascaradas, exatamente dentro do que podia ser naquele momento de não aglomeração, e num lugar emblemático, que é o Centro Coreográfico do Rio de Janeiro. Uma plateia cheia, onde vocês tiveram a coragem de enfrentar esse novo mundo, curadas que estávamos, né, de algumas dores, a partir das perdas que tivemos durante aquele período, e descobrimos entre nós esse fio da arte, através da dança, para nos fortalecermos e seguirmos em frente. E ali fomos alimentadas por aplausos e palavras incríveis das pessoas que não nos conheciam. Algumas me conheciam, porque ali sou professora, mas nós conseguimos transbordar a nossa emoção e recebemos em dobro o carinho do público. Esse encontro dá muitos programas, dá muitas rodas de conversa. Certamente, Nina sempre reforça e já fica convidada para a gente desdobrar e chamar as Belly Vintage para uma próxima roda de conversa nesse canal. Mas eu quero sinalizar nessa memória, que é um resgate de memória, né? A gente está bordando aqui esse encontro. Foi durante esse encorajamento de eu começar a dança do ventre online, nós éramos contemporâneos, tivemos outras experiências que você, acredito, vai trazer, mas foi o período exato que eu comecei as artes manuais para a terapia, e por isso estamos aqui, resistindo e reexistindo. Existindo. Isso. Perfeitamente. Então, a palavra é sua, vamos dar continuidade aí à nossa conversa. Isso. A outra moça que dança conosco é a Eleni, que é minha aluna já no presencial há muitos anos e que mais adiante vai aparecer num outro relato. Vamos seguir. Vamos seguir? Uhum.
após esse encontro aqui e esse início de conversa, eu tenho uma provocação, assim, para a gente trazer essa mulher que me faz um recorte da sua história, porque eu tenho conhecimento, mas o público não, que antes de Laila Latif existe e existia outra mulher, né? Ou outras mulheres. E como você começa na dança, como você começa, o que é a dança, de fato, dentro desse seu processo de vida e de pesquisa dura que eu sei que você é e que você estará apresentando aí para esse público que é incrível desse congresso. Por favor. Lilian Damião nasce numa família que gosta de dançar. Essa família dançava tango, frevo, samba, sempre. Eu estava com eles nestes ambientes, minha família carnal. E eu fui criada dentro de uma família branca, com minha mãe como empregada doméstica, e eu morava com essa família, fui educada por elas, e sou muito grata, maravilha. Sim. E lá também o samba dominava, naquele momento, o samba raiz, né? Depois a bossa nova, veio todas, balé. Eu não conheço a vida sem dançar. E quando eu vou para a escola, eu danço como aluna muitas coisas. E entendo isso, como isso fez bem para mim o tempo todo, no sentido de me transformar como ser humano fisicamente, me dar força física, me integrar aos diversos grupos. Potência, né? Isso. E quando eu vou para o magistério, quer dizer, quando eu me formo e vou já atuar, eu vejo que a gente tem um brinde quando chega, né? Quer dizer, chegava, é uma história passada. A gente fica com os alunos com mais necessidade especial. Naquele momento, era assim que se falava, né? Sim. Então, nós novatas chegávamos e pegávamos umas turmas com crianças com muita dificuldade de aprendizagem. E eu compreendia que se eu conseguia, com as dificuldades que eu tive dificuldade para aprender, porque eu era muito agitada. Também. Então para me colocar sentada para estudar, era trabalhoso. Mas eu segui em frente. E vi que eu podia fazer isso com meus alunos. Então, todos os alunos que passaram por mim dançaram de alguma maneira. No começo, a arte e educação, e eu fui buscando dentro da prefeitura. Nós tínhamos muito suporte, muitos cursos. Eu fiz todos que apareciam, em todas as camadas, se era pintura, desenho, colagem, manualidades todas, corpo também, teatro, e ia aplicando aos meus alunos. E vi que isso dava resultado. Quando eu, mais adiante, né, dentro do magistério, eu sou convidada a sair de sala de aula e trabalhar na sala de leitura, eu consigo ver uma outra percepção da comunidade escolar, que são as minhas colegas. Antes disso, eu as via da sala do café, nas reuniões, de uma maneira informal, meio que misturada às emoções do dia a dia, né? Relatórios, aquela reclamação natural da gente quando está cansada. Que atravessa as décadas. E quando eu saio da sala de aula, fui na sala de leitura, eu tenho uma visão mais global do que está acontecendo na escola. E percebo o desânimo das minhas colegas. Eu fiquei muito feliz em sair de sala de aula para a sala de leitura, não porque deixaria as turmas, mas porque estaria realizando uma nova tarefa que eu adorava e adoro, contar histórias, e a partir das histórias fazer esses corpos dançarem e dinamizarem as histórias que ouviam. E eu estava entusiasmada em sala de aula e também entusiasmada ali fora. Elas não entendiam muito bem como é que podia isso, mas até hoje continuam desse jeito, hein? Dizem que quando a gente fica velho, melhora. Ah, com certeza. Melhora o repertório, né? Então, eu
passo a criar projetos que eu envolva as crianças, os alunos e as professoras. E vou costurando isso em vários momentos. Mais adiante, eu saio mais um pouquinho da sala de aula e vou para a coordenação pedagógica. Aí mesmo é que explode. A visão amplia de um jeito que eu busco um caminho para entender o que eu estava fazendo. Que provocação era essa que eu trazia para esses corpos, que a partir das minhas provocações iam para as salas de aula e alguma coisa acontecia diferente lá. Eu via esse relato, às vezes, muito depois da dinâmica que eu havia implementado com elas. E isso me instigou ainda mais, né? Então, nessa linha de tempo, em que momento a arte-terapia dança com a bióloga, com a professora alfabetizadora, com a especialista na educação especial, em diversos níveis, nas classes de alfabetização que a gente éramos as selecionadas para cuidar daquelas crianças que, entre aspas, alguns não tinham condições de lidar. Estou sendo educada. Isso. E a coordenação pedagógica, que na Rede Pública do Rio nós passamos a atuar como formadores de professores, né? Então, nesse entrelace, essa experiência vai acontecendo. Você já dançava, você já tinha uma formação em dança, antes até, né, do magistério. E a arte-terapia e a dança, como é que isso chega? Quando eu percebo que as minhas provocações arte-educadoras causam transformações reais nessas pessoas que passam pelas minhas oficinas, workshops, enfim, eu vou buscar um suporte teórico para me dizer o que era isso. E a arte-terapia me dá esse embasamento através de Alexander Lowen, com a bioenergética, principalmente. Não que os demais pensadores, filósofos e psiquiatras não tenham ajudado, mas ele me disse: o corpo é a resposta, né? Tem um livro, O Corpo Fala. O Corpo Fala. E se você não equilibrar a energia, adoece aquele lado do corpo que está preso, que está parado, inerte. E muitas vezes a gente não consegue fazer o corpo se mexer apenas com movimentos. É necessário despertar através dos demais sentidos. A gente conhece 5, mas tem outros sentidos que a gente não acessa, que são próprios da nossa natureza intrínseca, né? Então, a gente tem que ir até eles, de alguma maneira, muitas vezes pelas mãos, porque a gente muitas vezes tem a dificuldade de tocar em si mesmo, que dirá experimentar, ousar tocar o outro, ousar tocar materiais que você não conhece ou que, de alguma maneira, te disseram que você não era capaz de tocar. Aquilo não me pertence, nem o meu próprio corpo. Então, muitas vezes, com tecidos, fios, fitas, papéis, você consegue perceber texturas, perceber coisas e caminhar em todos os sentidos, despertando todos os seus sentidos a cada momento. Então, a gente sabe, né, que esse é um marco, né, em que você começa a experimentar outros processos a partir dessa formação em arte e terapia, já com toda a bagagem da educação. Nós fomos muito privilegiadas, apesar de uma década imensa, 70, 80, mas a nossa formação em rede era muito potente, a gente burlava, né, todas as formas de repressão e íamos à luta, companheira, para poder trazer para os nossos alunos e alunas o melhor de nós. E aí eu sei que você tem uma experiência magnífica
desse início dos seus processos dentro da escola e em outros espaços. Você poderia conversar um pouco sobre isso? Tem mostra algum pra material? gente. Mostra, eu quero. Então, Tecendo. O que ele panou? é o slide número 3. Isso. Uau! Esse trabalho, ele quase uma profecia. Pode escrever. Ele tem tempo, né? Já foi realizado, e essas pessoas foram provocadas pelo movimento. Esse trabalho durou pelo menos 4 aulas, minimamente. A cada aula, uma provocação diferente, com materiais, músicas, movimentos, dentro da dança do ventre. Sim. É bom lembrar que a dança do ventre que eu pratico, que eu estudo, ela é africana, é do Egito. Então, a surpresa de muitas pessoas, muitas vezes eu me apresento como professora de dança afro. É mais fácil as pessoas conseguirem entender. Afro do Egito. Porque o Egito fica na África. Está tão desenhado em alguns lugares que ele foi deslocado de lá para algum lugar fora do universo, que as pessoas se surpreendem em ver uma figura como eu, como professora de dança do ventre. Sim. Quanto mais assim, grisalha. Então, a minha filha diz que eu sou um unicórnio. Mas voltando para esse trabalho, cada uma teve a possibilidade de viajar para dentro de si, trazendo os seus sonhos. Poderíamos ficar horas aqui falando de cada um. Só esse painel dá milhões de rodas. Rodaras. Isso. Enfim, eu posso dizer que essezinho aqui, que tem essa moça de sainha azul, por exemplo, essa aí tem uma história linda, que tem um rio que corre, tem avião, tem pássaros. Então, essa mulher, além de dançar naquele período, ela também escreveu que um dia ia viajar de avião pelo mundo afora, e que o rio ia entrecortar muitas e muitas histórias dela. E ali tem bordado. E essa saia é uma saia muito parecida com a saia de dança cigana que uma de nós tem. Então, ela já dançou, agora também. Segue dançando para não dançar. Outras aqui se encontraram há pouco tempo comigo e descreveu a sua casa assim como ela está desenhada aqui, bem no meio. Essa é a casa do meio. Ela mora numa casa que ela descreve parecida com essa, que era o sonho dela ter uma casa como essa em 2000. E alguma coisa nela provocou esse caminho até chegar lá. E a gente trabalhou muito, choramos juntas, rimos e construímos algo bem gostosinho com essa materialidade, com a provocação de nos permitirmos aprofundar em nós mesmos, transformar. Naquele momento, era um recorte rápido de toda uma atividade que a gente precisava fazer ao longo de um mês, e nós nos demos esse tempo só nosso, com as mulheres ali, tecendo histórias, com o seu corpo, dançando as memórias e tentando ser felizes. E somos. Né? Não, eu estou falando daquele momento, né? Sim. Buscava ser feliz naquele momento. Assim, tão desafiadores, momentos desafiadores, que a gente que acompanha esses processos terapêuticos, que são processos terapêuticos, nós sabemos, por isso você é minha eterna convidada, né? A gente vislumbra quem participa na troca do fio, da conversa, a escuta, é de uma riqueza, e mesmo aquelas que têm a coragem de, como você, de investir numa formação tão rica para cuidar do outro, é de uma sensibilidade total. Mas vamos seguir? Vamos continuar dançando para não dançar? Vamos continuar dançando. Há um detalhe, a partir desse trabalho, eu desenvolvi diversas outras
dinâmicas, oficinas, workshops, aprofundando cada vez mais. E dentro da minha docência, nas pós, que eu já participei, esse era um módulo importantíssimo, que ficou marcado em muitas turmas. Nem todas foram com tecido, outras foram com material que podia, dentro do espaço que me era oferecido, mas sempre com muita riqueza. Um respiro. A trama precisa respirar, né? Isso, o Urdume tensiona, e aí a respiração, como na dança, né? A gente para, respira, sente o corpo, puxa o zíper, puxa o zíper para ficar no equilíbrio e mudar o movimento. Então, vamos trocar de peso Por favor. e seguir esse balanço, esse shime, para que você dê continuidade ao relato da sua experiência com essa dança. E aí Vamos você passar conduz para a apresentação dos slides. isso. Agora a saia da Lina. Olha isso. É muito emocionante também esse trabalho. Quando eu Onde comecei foi? Onde aconteceu? em Vila Isabel, em sala de aula, já fora das escolas, né? Eu fazia trabalho das escolas, seminários, congressos, e também fui convidada a trabalhar numa escola de dança, dando dança do ventre, lecionando essa cadeira aí, essa dança maravilhosa, o curso da dança do ventre. Eram 2 horas de aula. E, então, de propósito, a proposta mesmo era a dança do ventre e a arte-terapia. Foi uma turma que ficou comigo durante um bom tempo, e a gente tinha os momentos de manualidades mesmo. Trabalhamos com vários materiais. Até pouco tempo, na mudança, eu tive que jogar fora algumas coisas, porque já estava excelente. Mas, em particular, eu trouxe a Lina, porque a vivência dela está registrada no TCC. Então, ela veio para mim como aluna sobre a orientação, sobre a sugestão da terapeuta dela, e que também é a professora dela na formação, no curso de formação dela em arte-terapia. Ela vem de uma vivência da agricultura. Ela foi agricultora, ela e a família. Então, e quando veio para a cidade, ela estudou, fez a formação em artes plásticas e escolheu escultura. Ela trabalhava com... É professora da rede, foi professora da rede, trabalhava com barro e materiais mais complicados, arames, coisas que precisavam de força nas mãos. Sim. Consequentemente, pode-se imaginar, né, o perfil dela. A terapeuta falou, vai fazer dança do ventre com a Lilian, ainda era a Lilian, tá? Eu já era conhecida no meio da arte-terapia porque eu fui aos congressos provar que a dança do ventre podia ser uma ferramenta de cura. Então, eu participei de muitos congressos, seminários de arte-terapeuta, levando material para mostrar isso. Tá lá. E ela estava comigo, a Ângela Filippini, que é um nome consagrado na arte-terapia aqui do Brasil e na América Latina. Então, vai fazer dança com a Lilian, porque você precisa fluir, transformar não só o seu movimento, mas algo que ainda está preso e que você precisa trabalhar sutilmente. E ela chegou para mim, num determinado seminário, a gente se aproximou, mais adiante ela foi para a minha sala de aula. E uma das atividades era criar um cinturão. Todas criaram o cinturão apenas. E ela foi além. Ela criou o cinturão e criou a saia. E esta saia, ela remete ao manto de quem? Bispo do Rosário. Bispo do Rosário. Ela não tinha ideia para onde ia, mas ela sabia
que precisava de uma coisa muito leve e, ao mesmo tempo, pesada, potente e que tivesse volume, todas as descrições que você pode ter de um manto, né? Ao mesmo tempo, o peso estava na quantidade de tecido e no enfeite nas bordas, e não no tecido em si. Ela escolheu um tecido bem fluido, transparente, e colocou uma sobressaia. Então, quando ela girava, ele crescia e mudava as cores, né? E isso foi o caminho de cura da Lina. Podemos ver essa saia? Tá aí. Esse é o croquis, né? A modelagem, ela já se expressando. Aqui, ela se apresentando, no dia da apresentação do TCC, ela fez questão de dançar. Sim. Eu estava Vou lá. mostrar o próximo slide, porque o tempo está voando aqui. E aqui ela no palco. Ela foi ao palco, dançou com o grupo todo. Ela também dançava, eu ofereci para ela, por conta também da manualidade dela ser voltada só para as coisas mais grosseiras, eu também ofereci 2 acessórios, 2 elementos que poderiam ainda provocar outros movimentos, que era taça com vela real, vela de cera. Naquela época podia-se usar ainda a vela de cera, depois da Boate Kiss, a gente só pode usar velas de LED. E véu bem leve, o tecido bem leve, onde ela podia, além de rodar a saia, flutuar com o véu. Que também ela comprou o tecido, bordou, costurou, fez todo o trabalho para que ficasse exatamente do jeito que ela precisava, que ele combinasse com os movimentos que ela deveria fazer. O que eu percebo, e essa troca tem muitas bordas, né? Muitas camadas, muito potente, onde a materialidade do processo, do fazer manual, enquanto dispositivo terapêutico, né? Porque era um processo promovido para a cura, né? A cura da emoção. Mas você tem outro, aí vamos fazer um corte no tempo, né? Desse momento, vamos trazer para o hoje. Essa mulher negra, essa militante sutil, delicada, Laila Latif, em que sonha ir ao Egito e o fio da dança, dançando para não dançar, te leva para um outro lugar? Para onde você foi parar com sua dança? Em Angola, em Luanda. Ai, fiquei até arrepiada de novo. Nós temos que falar breve, né? Porque isso. Vamos lá. Vamos para Angola, gente? Vamos embora para Angola. Próximo slide, Nina. Uma riqueza. Conexão Mulher, Instituto Conexão Mulher. É uma viagem, um sonho realizado através de 2 mulheres potentes, Márcia Pena e Alexandra de la Torre. A Alexandra está ali no fundinho, que sonhavam em conectar mulheres que precisavam de ajuda com pessoas que pudessem ajudar. Daí, Conexão Mulher. Assim como o trabalho de Nina, a Conexão encontrou o povo de Angola e costuraram, teceram muitas atividades durante a pandemia, marcando, então, um grande encontro em 2025, em novembro de 2025, na semana do 20 de novembro. Nós estivemos lá, neste espaço que é um trabalho de resistência, que é o Centro de Animação Artística, Animarte, que há 20 anos eles desenvolvem trabalhos com a periferia. Esse lugar é bem periférico. E o principal público são as mulheres. Tem meninos também, mas eles são... porque eles estão lá para se conectarem, ajudarem mesmo as meninas, mas é um espaço que principalmente acolhe mulheres. Tem
tem dormitório, elas aprendem, tem oficina de tudo, você pode imaginar. São voluntários, o trabalho é voluntário. Já tem mulheres que voltaram para lá, porque foram criadas e cuidadas pelo Animarte, estão hoje como voluntárias, são professoras, advogadas, antropólogas, historiadoras, que voltam ao Animarte para cuidar das meninas que estão lá, dos meninos que aparecem também. Não são abandonados. Quero ver. Esse público também. Então, a gente vai pedir para passar um vídeo curtinho sobre essa experiência dessa mulher brasileira que se encontra com Angola, morena de Angola, que toca o chocalho para ensinar. É do quadril, esse chocalho está no quadril, todos os guizos. Lá em Angola, com as meninas de Angola. É a sua diáspora. É a minha diáspora. É a sua diáspora. Feliz e encantadora, como não poderia deixar de ser. Emocionante. Bárbaro. Eles se entregam a mim na dança e eu me derreto toda. Nina, o vídeo 2. Mais de 20 jovens. Vai falar. Ai, que delícia! É um desafio. Um grupo mexia com o tronco, o outro com o quadril. Eu estava vestido para a próxima dança que eles iam apresentar para mim. Apresentaram uma dança maravilhosa com aquela indumentária do quadril. Foi lindo. E o feedback deles após a oficina foi... Eu faço ideia da sua emoção, do seu transbordar, de pisar em Mãe África, reverenciar seus ancestrais. E o futuro ancestral que eu vi, né? Aquilo ali era essa mistura. E esse grupo que nos acolhe é um grupo de resistência, que eles acreditam e apostam na cultura e na arte para a transformação dessa Angola nova, que é uma nova Angola, está com 50 anos, apenas 50 anos de liberdade. E para fechar esse pequeno bate-papo, eu sei que você trouxe relatos de resultados dessa experiência magnífica que tem mais de 30 anos na rua, né? Por favor, os slides, próximos slides. Os depoimentos daquelas que vivenciam a dança e seus resultados. Próximo. Fala só o nome e uma frase. Cláudia Dark esteve comigo desde 2015. Hoje é uma grande profissional da dança. Está se formando também professora em dança do ventre. E ela é incrível na rede pública. Incrível, formadora. Uau. Próximo. Essa é nossa contemporânea, sua irmã de data, de horário. Fala. Redescobriu-se na dança. A baiana não tem jeito. Gente, ela é baiana da Escola de Samba Vila Isabel, Tânia Mara, é minha xará de aniversário, dia, mês e ano. Imagina, Lília, só Laila Latif, só você, encontra duas arianas. Próxima. A Eleni veio para mim para curar-se a conselho médico após um câncer de intestino. E está comigo há muitos anos. Começou no balé, mas o balé não deu conta da terapia. Só a dança do ventre. Ela é uma belle vintage. Belle vintage, ela estava lá. Isso. Próximo. E essa é a caçulinha, a Sara. Chegou muito tímida, muito sonhadora e está desabrochando muito. Graças também ao grupo que acolhe e cura. Nós temos a grata satisfação, assim, de sermos parceiras ao longo de muitas aventuras, de muitas muitos processos transformadores nas nossas vidas enquanto mulheres
profissionais da educação, e hoje nem sei o nome que a gente pode dar, mas eu trouxe uma palavra aqui, num roteiro que a gente precisa cumprir, mais ou menos, que é liberdade. A grande mensagem desse trabalho que eu trago para mim e devolvo para o mundo, porque nós estamos no mundo, é que nós tivemos muita coragem a partir desse encontro em 1976, outras já se foram, né? A ousar, a sermos livres para criarmos. Então, eu te agradeço imensamente essa oportunidade de trazer você para esse congresso. Mas antes, o mundo precisa conhecer Laila Latif. Próximo slide. Dançar para não dançar é a nossa hashtag desde 2022, a minha, né? Quando começo a participar desse processo enriquecedor, você me cura com essa dança da minha dificuldade em lateralidades totais, quantas eu tenho, nem sei. O arroba no Instagram de Laila Latif, @Laila Latif, vocês encontram o trabalho dessa mulher fantástica, potente, uma escorpiana raiz, eu não poderia deixar de dizer. Potente transformadora. Se segura, gente. Próximo slide. Uau! E ela fala... Vai. Se algo bom acontecer, dance para comemorar. Se algo ruim acontecer, dance para superar. Se nada acontecer, dance para que algo aconteça. Porém, antes de mais nada, eu preciso que o mundo assista o vídeo. Próximo vídeo. Antes dos agradecimentos. Terceiro vídeo. Em serena noite estrelada, sussurro passos gentis por todo o caminho. Abraço a canção que não cansa. Danço enquanto respiro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E aí, para finalizarmos, eu gostaria, antes de você fazer seus agradecimentos, o que é Laila Latif? O que quer dizer Laila Latif? Laila é aquela noite gostosa, misteriosa, que acalma, mas também aquele sunset, com aquela corzinha que vai esmaecendo, 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 e que gentilmente recebe o carinho do mundo para energizar-se e retomar a vida ao amanhecer. Laila Latif. E eu complemento. Um mistério profundo. Muito obrigada, querida irmã, amiga, colega de tantas travessias, e vamos continuar dançando para não dançar. A palavra é sua. Que prazer, que honra estar com vocês. Nina, que trabalho incrível que você desenvolve. Ver a minha amiga, Glória, com essa potência toda, me traz uma felicidade do tamanho de um bonde. A gente gosta muito de ver isso. A gente vive muito para desfrutar das bênçãos divinas que recebemos
Não é para ficar fazendo tricô no cantinho. Faz tricô e mostra. Faz crochê e mostra. Mostra porque inspira. Mostra porque cura. Se nos curou, pode curar o outro. Sim. Não necessariamente do mesmo desenho, mas com a inspiração da dedicação, do amor, que a gente pode transbordar, levando o que de melhor tivermos para o mundo. É o que a gente vem fazendo, né, amiga? Exatamente, eu, você e tantas outras. Então, fica aberto o convite. Eu tenho certeza que ficou uma curiosidade imensa sobre o projeto Conexão. E já fica o convite aberto para um próximo encontro. Você traga seus convidados e a gente media a roda, porque a roda é Odara. Odara! Último slide porque não dá mais para falar. Gratidão às mulheres que bordam coragem e dançam memórias, gratidão ao Congresso que acolhe a arte como caminho, gratidão a cada olhar que se moveu junto, que cada um leve daqui um gesto mais leve e um passo que renasce. Glória Correia, obrigada. Gratidão.